Fique à vontade no nosso meio para poder ministrar a tua palavra, a tua presença, a tua unção e o teu poder nesse lugar, Senhor. Vai tirando toda distração, vai tirando tudo, Pai amado, que o diabo possa tentar distrair o teu povo, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você, Jesus. Você quer ouvir ele essa noite? Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Abra sua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 33, por gentileza. Jó, capítulo 33, no versículo 4. Amados, nós precisamos cada dia mais buscar a presença dele em nossas vidas. Porque quanto mais nós buscamos a presença dele, mais ele transforma você, mais ele vai transformar o seu caráter, quem você é. Para transformar você em quem ele é, você tem que permitir que a presença dele transforme você. Você tem que se permitir entrar aonde ele está presente. Você tem que ir aonde ele está. Você tem que ir ao encontro dele, para que ele venha começar a transformar você de dentro para fora. A palavra do Senhor vai dizer para a gente lá em Jó capítulo 33, no versículo 4: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
A outra versão vai dizer para a gente assim, que o Espírito de Deus ele me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso ele me dá vida. A palavra Espírito no hebraico é ruach, que quer dizer vento, respiração, fôlego, sopro. E a palavra inspiração traz o sentido para a gente no latim, inspirare, que quer dizer in, o prefixo, que quer dizer em, e inspirare, que quer dizer dentro, soprando. Quer dizer que Deus ele sopra dentro. Diga, Deus ele sopra dentro. E a palavra no grego vai trazer para a gente que é Theos Pneus. Theos significa Deus e Pneus, fôlego e sopro. Ou seja, Deus sopra ou Deus soprou. O Espírito, o ruach, o vento, o sopro, a inspiração de Deus te fez e te dá vida. Diga, o Espírito Santo, ele me fez e é ele quem me dá a vida. Olha que coisa interessante, a Bíblia vai falar para a gente que em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 ao 17 diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Diga, toda a palavra de Deus, tudo que está escrito na palavra dele, foi inspirado, foi soprado pelo Espírito de Deus. E o salmista vai dizer para a gente lá no capítulo 33, no versículo 6, que os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. O Espírito Santo fez parte daquilo que nós chamamos, que quando você olha para o céu, você se inspira. Os romanos, eles trocaram a palavra inspiração como o ato de você, puxar o ar, mas no original diz que é soprar. Olha que coisa interessante, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, então formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser agora uma alma vivente. A palavra hebraica para formar quer dizer yatzar, é como moldar, é como modelar uma massa, é como alguém que aperta a massa dentro de uma forma. É como alguém pegando uma forma, colocando massa dentro dela e amassando. Sabe o que Deus está falando com a gente hoje aqui? Às vezes Deus tem que amassar você para você entrar no formato que Ele quer para a sua vida. Às vezes Deus tem que pegar você e apertar você para que você se ajuste à vontade dEle. Dói, às vezes dói. Mas tudo que Deus quer é transformar você, é a metanoia em ação, é a composição da mudança e arrependimento em você, para que você se ajuste à vontade do seu Pai. Ele pega o homem em forma, e é como também o oleiro trabalhando no barro. Aleluia! Pensa a Deus pegando aquela terra úmida e fazendo a forma minha e sua.
e apertando o barro, ajustando a orelha, a cabeça, os braços, as pernas, o corpo. E olha o que a Bíblia diz, que ele pega esse barro já formado, olha para ele, e sabe, ele diz que ele sopra nas narinas. A palavra inspiração também fala como insuflar. É como você pegar uma bexiga e até que ela começa a crescer. Deus, ele literalmente pegou as narinas do homem e fez e soprou. Deus, ele pega ele mesmo e sopra dentro do homem. Deus, ele pega a sua própria natureza, as suas características, quem ele era, e sopra no homem. Glória a Deus. Quando Deus, ele olha para o mar e para as águas, ele diz: se encham de aves e de peixes. Quando ele olha para a terra, ele diz: ei, façam-se os animais terrenos, as plantas. Mas quando ele faz a mim e a você, ele ora para ele mesmo, Jesus e o Espírito Santo, e diz: ei, não vai ser a terra que vai fazer, não, a gente vai fazer até a estrutura dele, mas eles serão como nós. Deus não sopra no peixe, não sopra no cachorro, não sopra nos animais. Ele pega ele mesmo e coloca dentro do homem. E ele passa a ser agora uma alma vivente. Ou seja, o corpo, o espírito e a alma estão presentes. Deus, ele inflou você com ele mesmo. Meu Deus. Faça assim, ó. Se você soubesse que o oxigênio é espiritual, nossa. Você sabia disso? Você está viva porque Deus soprou vida em você. Sim ou não? Tiago mesmo disse que o espírito sem o corpo está morto. E quando é que um corpo morre? Quando a respiração acaba. Ninguém percebe isso. Que todos os dias Deus te dá o presente de acordar mais um dia para viver para a glória dele, para viver os propósitos dele para a sua vida. Quando você canta, aleluia. Quando você adora, a respiração está saindo. É por isso que a palavra tem poder, porque a respiração, ela traz a dimensão do Espírito. Olha o que Jesus Cristo diz: o vento sopra onde quer. O vento sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido dele, do Espírito. Mas então, olha o que acontece antes da queda. Lá em Gênesis vai dizer para a gente no versículo 2 do capítulo 25 que ambos estavam nus, homem e mulher, porém não se envergonhavam. Diga, o homem e a mulher estavam nus, porém não se envergonhavam. Por que o homem e a mulher não se envergonhavam? Porque aonde não há pecado, não há medo, e onde não há medo, não há vergonha. Não existia pecado, então não tem motivo de ter medo. Por quê? Porque o medo envolve castigo. Quando uma criança desobedece os pais, faz algo de errado, a consciência dela já acusa na hora. Então o que é que ela faz? Primeira coisa, sente medo. Segundo, ela esconde o erro dela. É muito mais fácil esconder. Por quê? Pelo medo das consequências.
que muita gente esconde pecado? Porque tem medo do castigo do pai. Sabe por que tem medo do castigo do pai? Porque não conhece o pai que tem. O filho, quando conhece o pai, ele sabe muito bem se o pai, ele vai corrigi-lo em amor ou não. Quando eu conheço o meu pai, que é um Deus de amor, que é um Deus que não me quer longe, mas me quer perto, eu não me afasto dele. Pai, eu pequei, estou aqui, Senhor, me perdoa, mas eu quero corrigir o meu erro. Como não existia pecado, não existia vergonha, não existia medo. Mas e após a queda, irmão Pedro, o que foi que aconteceu? A Bíblia vai dizer para a gente que os olhos deles foram abertos, eles começaram agora a ver, e então viram a nudez. E o que é que eles fazem? Pegam uma folha de figueira, segundo algumas versões diz que eles costuram um avental, outras vão chamar de cinta, e colocam neles. A Bíblia diz que percebendo que estavam nus. A palavra perceber tem o sentido de ver, enxergar, conhecer. É como o recebimento de um pagamento ou de um salário. Quantos lembram que diz Romanos capítulo 6, versículo 32 na parte A? Porque o salário do pecado, a recompensa do pecado foi o quê? A morte. Então após a queda eles percebem que estavam nus. Então eles começam a se vestir, os olhos deles começam a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E o que acontece? Na viração do dia, papai está vindo, como todos os dias papai fazia. E quando eles ouvem Deus passeando no jardim, o que é que acontece? Eles se escondem da presença de Deus. Então o que foi que o homem perdeu após a queda? A presença de Deus, a consciência de Deus. A consciência de Deus é o que? A consciência de pureza e de santidade. Eles perdem agora a glória de Deus, que é o que? A sua imagem e a sua semelhança. Eles perdem as características do Pai agora. E o que é que eles vão ganhar? Consciência de pecado, consciência do erro. O que mais, irmão Pedro? Eles perdem a imortalidade e ganham a mortalidade. É como se depois da queda, cada célula sua começasse agora a reproduzir inferior a outra, inferior a outra, inferior a outra, até que o homem fosse a morte física. Vocês estão aqui? Então o homem, ele perde a imagem e semelhança do seu pai. Então a gente precisa entender uma coisa, amados, que nós precisamos retornar à glória de Deus, manifestar essa glória aonde a gente estiver. Nós não podemos mais nos assemelhar à cultura desse mundo, ao sistema desse mundo. Por quê? Porque agora você tem a possibilidade de manifestar quem Ele é para o mundo afora. Você tem a capacidade, assim como Jesus, que veio em nome do Pai. Quando o homem ele cai, ele ganha uma coisa que muita gente ainda não
prestou atenção. Diga autoconsciência. Observe algo aqui. Eles passaram a se ver agora nus. Ou seja, a autoconsciência faz você olhar para quem? Para você. E você tira o foco de quem? De Deus. O homem hoje se preocupa tanto consigo mesmo que esquece de olhar para Deus. É muito mais fácil eu olhar para mim, porque a minha carne é assim, do que eu olhar para Deus. Se eu permitir que a minha carne fale mais alto que meu espírito, é muito mais fácil eu agradar a ela. Ela se preocupa muito com a aparência e não com o coração. Então a autoconsciência entra no homem. Tanto é que Jesus vai falar em João capítulo 6. Ele diz o seguinte: olha, eu vim no nome do Pai, mas vocês não me recebem. É muito mais fácil se outro vier no seu próprio nome e vocês receberem eles. Aí ele faz uma pergunta: como vocês podem acreditar? Vocês que buscam glórias uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. É ou não é verdade? É muito mais fácil eu procurar a glória dos outros do que a glória de Deus. O que Jesus estava falando? É muito mais fácil você se preocupar com a opinião do outro do que com a opinião de que Deus tem a seu respeito. É muito mais fácil me preocupar o que o outro vai achar do que o que Deus vai achar. Por quê? Porque a gente vive dessa forma. Lembra de Jesus falando? Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Paulo disse: ei, você que está de pé, cuidado para você não cair. A autoconsciência chega no homem. Ele passa agora a buscar a glória dos homens, o que agrada ao outro, o que faz bem para o outro. Observe algo aqui. É muito mais fácil eu fazer algo que te faça bem na minha carne, porque eu digo isso, porque Paulo falava: olha, o pecado que eu faço, eu não quero fazer isso. Há duas leis habitando dentro de mim. Uma quer fazer o bem, o que está dentro de mim quer fazer o bem, mas a lei que habita no meu corpo, ele não quer fazer o bem. Então o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Eu acabo fazendo, por quê? Mas eu não quero fazer, por causa da luta que existe. Então às vezes você está fazendo algo para as pessoas que não agrada a Deus, por causa da glória dos homens. É aquela velha história de quando o patrão pede para você mentir e você mente, sabe? É quando alguém liga e pede dizendo para você: eu não estou em casa, e você diz: não está em casa, porque você quer agradar a pessoa que está te pedindo. Ei, Deus não chamou homens para agradar homens, Deus chamou homens para agradar a Ele. Sim ou não? Deus diz: não coma. O diabo vem e diz: será que foi isso mesmo que Ele falou? Primeiro ponto que você tem que prestar atenção: o diabo sempre vai questionar a sua identidade, quem você é. Porque atingindo a sua identidade, quem você é, ele atinge toda a sua vida. Se eu não sei quem sou, eu vou procurar me encaixar em qualquer coisa, John, para agradar a outros, para me sentir parte de algum lugar, de um grupo de pessoas. Mas quando eu agrado a Deus, muitas das vezes vai desagradar aos outros, e na maioria das vezes ninguém vai entender. Na maioria, porque você não vai para onde todo mundo vai, não se veste como todo mundo se veste, não fala como todo mundo fala, você não conversa qualquer assunto que todo mundo conversa, você se porta diferente, amados, porque Deus nos chamou para ser igual ao mundo, mas para ser diferente do mundo. Jesus disse: olha, eu não peço a vocês que tirem eles do mundo, mas entendam algo aqui. Deus, ele falou o seguinte: Jesus, na oração dele, João capítulo 17: guarde-os do mal, porque o mal vai tentar eles, o mal vai perseguir eles, o mal vai tentar colocar eles no molde do mundo.
Quando você conhece seu Pai, é tudo o que você quer agradar a Ele. Nós precisamos entender, amados, parar de olhar para nós e olhar para Ele. Parar de olhar daquilo que me agrada para agradar a Ele. Você está aqui comigo? Então, como é hoje, amados, que nós podemos retornar à presença de Deus? Como é que hoje eu e você podemos adentrar de volta na câmara, no Santo dos Santos, aonde Deus está? Quantos de vocês querem Deus na sua vida? Eu não estou falando de um Deus de longe, estou falando de um Deus de perto. Um Deus aonde você vai ter encontro com Ele diariamente, aonde você vai estar lá a tal ponto de não querer mais sair de lá. E você sai porque não tem jeito, você tem compromisso, você tem algo para fazer, mas você não quer. Quantos querem a realidade de Deus na sua vida? Jesus disse em João capítulo 1, versículo 11 ao 13: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Imagina só, o Pai envia o seu próprio Filho para o que era seu, e o seu, aquilo que pertencia a Ele, não quis Ele. É como Ele criou a humanidade para Ele. O homem peca, cai, e aí Ele diz: vou enviar o meu Filho porque eu quero resgatá-los para mim de novo. Mas o que era seu não quis Ele. Quantos de nós negligenciamos Deus quando Ele fala com a gente? Não vá, não faça a amizade, não faça isso, não faça aquilo. E vai dizer mais assim: olha, mas a todos quantos o receberam, Ele deu o que? O poder, a capacidade de sermos filhos de Deus. E quem são esses filhos de Deus? Os que não nasceram segundo a vontade do sangue, nem da carne, nem do homem, mas eles nascem de quem? De quem? De Deus. E que novo nascimento é esse, meu irmão? Jesus vai dizer em João capítulo 3, no versículo 3, para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sabe o que eu imagino? Como Jesus estava manifestando os milagres, as curas, e Nicodemos viu aquilo. O que foi que Nicodemos falou para Jesus? Que ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Então ele já estava dizendo para Jesus: Jesus, como é que você faz esses sinais? Bom, eu estou entendendo que Deus é com a pessoa porque está manifestando os sinais. Isso está me dizendo que Deus é com você, porque ninguém veio como você e fez os sinais que você está fazendo, Jesus. Jesus olha para Nicodemos: Nicodemos, eu tenho algo para te dizer, que em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino se não nascer novamente. Que novo nascimento é esse, Jesus? Como é que eu posso olhar para mim mesmo e dizer: vou entrar no ventre da minha mãe de novo e sair? Ele disse: não. O novo nascimento de Nicodemos, que eu estou te falando em verdade, é nascer da água e do Espírito. Por que é, Jesus, que eu tenho que nascer da água e do Espírito? Que história é essa? É, Nicodemos? Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito, ele é Espírito. Quem é nascido do sopro de Deus, ele é Espírito, como meu Pai também é. Quem é nascido da carne, da terra,
ele continua sendo terreno. Mas quando você passa a crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que água é essa? É o Espírito pelo qual ele tinha prometido. Em Atos capítulo 2 vai dizer pra gente: olha, a água é o arrependimento. Em um dado momento, Pedro estava pregando a palavra após a descida do Espírito Santo. E em Atos capítulo 2 ele vai dizer para aquele povo: olha, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. A primeira porta que você deve entrar é o arrependimento. É dizer: ei, eu não quero mais viver como alguém que é da carne, alguém que tem essa natureza. Eu quero viver como quem é do céu, que tem a natureza daquele que me criou, do meu Pai. Ele diz: olha, arrependam-se e sejam batizados, e vocês vão receber o Espírito Santo, o dom maravilhoso, a promessa que são para todos vocês, vossos filhos e todos que estão longe, isto é, todos quanto crerem em Jesus. Diga: a promessa é para mim. Diga: a promessa do Espírito Santo é para mim. Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 16 e 17: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Para quê? Para que esteja para sempre com vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Quem é esse Consolador? É o Paracletos, ou seja, Paracaléu. O para quer dizer ao lado de, e Caléu significa no grego chamado. Ou seja, chamado para estar do nosso lado. É como um advogado. O que é que advogado faz no tribunal? Fica do lado daquele que vai ser o defensor, vai defender aquele que vai ficar onde? Do lado dele. No tribunal não é assim? Fica o advogado e fica aquele que ele vai defender. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele é mediador, confortador, consolador, advogado. O Espírito Santo é nosso advogado aqui na terra, e Jesus é nosso advogado lá no céu. Em 1 João capítulo 2, versículo 1 vai dizer: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, e o nome dele é Jesus Cristo. Como é que eu recebo a promessa do Pai? Me arrependendo dos meus pecados, me arrependendo da minha velha natureza, dizendo: Deus, me perdoe porque eu xinguei, porque eu falei mal, me perdoe, Pai, porque eu negligenciei coisas que o Senhor tem falado comigo. Então o Consolador é para você também, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele está te chamando. Diga: o Espírito Santo, Ele está me chamando. Diga: o fôlego de vida, Ele está me chamando. Há um chamado de Deus para cada um de vocês aqui. Há um chamado do Espírito Santo nesse tempo. Há um chamado de Deus, uma urgência de Deus. É como se o relógio de Deus na sua vida estivesse batendo, tocando, dizendo: desperta e acorda para o chamado que eu tenho para a minha igreja. Deus está te chamando. Calling you. Deus está ligando para você essa noite. Por isso eu quero dizer algo para vocês. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, eu vou falar para vocês a mesma coisa. Quando Deus olhou no jardim, Ele disse: Adão,
onde você está? Eu percebo que o chamado de Deus para essa igreja é esse. John, onde você está? Minha irmã, onde você está? Todos vocês aqui, onde é que vocês estão? Adão, onde você está? Deus está perguntando em que posição, meu irmão e minha irmã, você está vivendo hoje. Porque Adão, a posição de Adão antes da queda era de filho. Após a queda ele se tornou terreno e carnal. Deus está perguntando, minha irmã, aonde está que eu coloquei dentro de você por meio do Espírito Santo? Aonde estão os talentos que eu te dei? Aonde está a vida que eu coloquei dentro de você? Porque você não é uma árvore que dá fruto para si mesma, você é uma árvore que dá fruto para os outros. O Senhor está perguntando aonde você está. E Ele diz mais: quem tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir aqui? Então ouça o que o Espírito de Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça. Escute, se atente. Sabe o que Deus está falando com a gente hoje? Se corrija, coloca os teus pés diante da minha presença, coloca o teu coração diante da minha presença, coloca a tua vida, as tuas queixas, coloca os teus problemas, as tuas dificuldades na minha presença, a tua ansiedade na minha presença, porque eu quero cuidar dessas coisas. Sabe o que o salmista diz, amado? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Sabe o que é essa sombra, amado? É o Espírito Santo. Sabe por que é o Espírito Santo? Quando Jesus ele foi ser gerado, Maria pergunta: como é que Jesus vai ser gerado? Como é que isso vai acontecer? O anjo diz: ei, o Espírito Santo virá sobre ti e a sombra do Altíssimo te envolverá. Charamante plequia varia, ramante prefariande forbia calácia. Quem habita no esconderijo, na presença, descansa, confia, acredita, abraça a palavra dele sobre a tua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que ele está falando. O problema da gente é que a gente anda tanto na carne e quando Deus fala parece qualquer coisa. O povo de Israel não entendia o que era ouvir a Deus, o que era ter o privilégio de ter Deus presente numa nuvem de glória, manifesta fisicamente. Valoriza, dá valor ao que Deus está fazendo hoje aqui. Dá valor ao que Deus ele tem colocado em tuas mãos e em teu coração. Deus está chamando um povo que vai orar um pouco mais, que vai meditar na palavra um pouco mais, que vai jejuar um pouco mais, que vai romper essa carne um pouco mais, até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu tenho entendido a cada dia mais que quanto mais eu me posiciono, Felipe, mais Deus me vê, mais eu chamo a atenção dele.
Hoje eu estava orando e estava tão bom lá dentro com o Senhor. E eu disse: Deus, eu quero a tua realidade. Eu quero a realidade. Eu quero a realidade. O que eu tenho hoje ainda é pouco. Eu quero mais, Senhor. Porque o que o diabo tem feito parece que é mais real do que o que Deus é capaz de fazer. É ou não é? É ou não é? No seu dia a dia, me diga uma coisa: você passa mais tempo em paz e alegria do Espírito Santo, ou sendo perseguido pelos seus pensamentos, angústias, questionamentos, aflições, tristezas, preocupações dessa vida? Então eu falei para Deus: Pai, isso está errado. Como é que pode eu ser cristão? Segundo a tua palavra, eu tenho o teu Espírito que soprou em minha vida. Segundo a tua palavra, eu fui batizado com o Espírito Santo. Segundo a tua palavra, eu creio em Jesus. Então por que eu não vivo uma vida acima da média, acima das coisas dessa terra? Por que tanto casamento desfeito? Por que tanta enfermidade acontecendo? Por que o diabo parece tocar tanto nas pessoas? Porque é muito mais fácil eu andar olhando para os meus problemas do que olhar para ti. Precisamos da realidade, precisamos da verdade. Ele mesmo disse: não busque a glória dos homens. Quando você parar de buscar as coisas da terra, você vai começar a viver as minhas promessas. Em Colossenses ele mesmo disse: buscar as coisas do alto, aonde Cristo está assentado. Pensai nas coisas do alto. Pensa na palavra, pensa em Jesus. Não estou, olha. Igreja de Deus, pelo amor de Deus, suplica, ora, busca, rasga o céu. Você é a arca de Deus nessa terra. Você carrega a presença e o poder dele. Você carrega ele mesmo dentro de você. Quando você é abraçado pelo Espírito Santo, você vive como Davi. Davi disse: Senhor, não aparta de mim o teu Espírito, porque ele sabia o valor que era o Espírito Santo. O rei só era rei quando era ungido. Davi experimentou do Espírito Santo, dedilhava, o demônio saía de Saul. Davi experimentou o Espírito Santo na guerra com Golias. Davi experimentou o Espírito Santo muitas e muitas vezes, na sabedoria, no conhecimento, para guerrear, para batalhar com o povo e pelo povo, e até para reinar e governar. Precisamos do Espírito Santo. Não negligencie ele. Muita gente está negligenciando ele e quer ver milagre. Não existe milagre sem o Espírito de Deus. Não existe cura sem o Espírito de Deus. Não existe alegria sem o Espírito de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Por que negligenciamos tanto ele? Por quê? Porque o diabo, ele é assim. Ele quer uma igreja morta, ou uma igreja mais ou menos. Então você não pode parar. Se parou, volta. Parou de ler a Bíblia, volta. Você está muito ocupado, dá um jeito de ter tempo com Deus. Porque se o meu Jesus deu a vida dele por mim, por que eu não posso dar a minha vida para ele? Sim ou não? Amados, não queira chegar no céu e ver o que Deus tinha preparado para você e você dizer: eu não vivi isso, porque eu estava tão preocupado com as coisas dessa terra. Eu não vivi isso. Era isso que Deus tinha para mim. Era isso aqui e eu não alcancei.
porque eu me deixei levar pelas minhas emoções, sentimento, pensamento, eu me deixei levar pela opinião dos outros, com medo do que as pessoas iam achar de mim. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado, que olha para trás, não é digno de mim. O que aconteceu com a mulher de Nó, ela olhou para trás, virou estátua de sal. Isso é uma mensagem para a gente, isso é um alerta para a gente. Ei, começou, não para mais não, progride, cresce, avança. Ninguém, amado, cresce pequeno e fica pequeno. Nenhuma criança para de crescer e desenvolver. Ei, amados, Deus não chamou você para ficar no mesmo nível, não. Ele te chamou para você avançar, crescer, desenvolver. Se um dia Deus falou com você, volta, chama a atenção dele. Ele não quer falar com você só uma vez, não. Ele quer passar o dia falando com você, dizendo a opinião dele, conversando sobre o que você está passando, sentindo, pensando. A pior coisa que o diabo coloca na humanidade que nos impede é o orgulho. Aí talvez você diga assim: mas eu não tenho orgulho. Quer ver onde é que está o orgulho, John? É quando Deus te pede oferta e você não oferta. É quando você sente aquela sensação dizendo: você não leu a Bíblia hoje e você não lê. Porque existe muito mais no corpo de Cristo. Mais, Senhor, eu tenho isso para fazer. Mais, Senhor, tem aquilo. Mais, Senhor, e isso. Mais, Senhor, e aquilo. É quando Deus te pede algo e você não faz, mesmo que seja lícito aquilo que você tem na mão. Pode ser uma opinião, tá? Pode ser uma coisa que você acha certa, que você está dizendo: dá para mim, dá a tua família para mim. Você está lutando com o teu próprio braço, está lutando com a tua própria força e está perdendo. Isso, Deus está falando com alguém aqui. Você está lutando do jeito errado. Dá para mim, dá para mim. O diabo inculcou na sociedade que você tem que ser o cara, a mulher, que você tem que fazer um monte de coisa. Deixa eu dizer algo para vocês. Vai para a palavra, vê se é isso mesmo, e aí você faz. O teu amor por ele tem que ser tamanho, mas tamanho que você é capaz de largar tudo por ele. Estou sendo aqui figurativo e literal também. Aonde Deus guia, Deus provê. Aonde Deus direciona, Deus dá o necessário para realizar. O povo de Israel andou no deserto, Deus proveu comida e água, e ainda a roupa não se desgastava. A nossa roupa hoje se desgasta, lavou, daqui a pouco troca. Por que Deus não pode fazer isso com você? Se põe de pé, por gentileza. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.